Prezado e amados irmãos, irmãs, jovens, crianças, é com muita alegria, é com muita felicidade em minha alma que apresento a todos os irmãos a minha saudação com a paz do Senhor. Principalmente aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-los, eu os cumprimento e desejo boas-vindas a todos os irmãos. Também neste momento quero agradecer também às pessoas, amigos e irmãos internautas que neste momento estão nos assistindo via internet. Que Deus, o nosso Pai, Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente cada um de nós. Neste momento, irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião. É um momento que devemos estarmos ligados a Deus, o nosso Pai, para poder receber a sua bênção, as suas virtudes e a sua sabedoria. Eu quero dizer aos irmãos que a igreja, ela é um lugar sagrado, onde Deus preparou o Gil para reunir os teus filhos aqui nesta terra. E é muito importante, irmãos, cada um de nós que estamos aqui, porque viemos de encontro com Deus. Eu digo aos irmãos que, certa vez, Jesus, o nosso Senhor, foi ele interrogado pelos fariseus. E eles então disse: Senhor, quando virá o reino de Deus? E Jesus, então, ele disse: não vem o reino de Deus com visível aparências, nem dirão, ei-lo aqui ou lá estou. Porque o reino dos céus está dentro de vós. E dando continuidade, irmãos, o Divino Mestre, ele se dirigiu até os seus discípulos, e ele disse: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho de Deus, e não verá mais. Então, irmãos, aqui nós estamos, nós sentimos essa alegria e meditamos nesse ensinamento que Jesus deixou para nós, e vemos o valor que tem essa reunião e também o valor que tem a presença de cada um dos irmãos. E que os nossos visitantes sejam bem-vindos. Nós, apostólicos, sentimos muito honrados com a sua presença. Com essas palavras, eu os convido os que estão assentados a ficarem em pé. Todos em sentido de oração, vamos assim orar. Santíssimo e bondoso e eterno Deus, o nosso Pai Celestial, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, seja dada ao seu Divino Espírito Santo, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Este momento, ó Pai, é muito solene, porque nós estamos reunidos na presença de santos poderosos e deixar a sua glória, ó Deus, com o objetivo de abençoar cada um de nós. E o meu desejo, ó Pai, é que todos que estão aqui possam estar sentindo fome e sede da justiça divina, porque essas são as palavras de Jesus, que aqueles que tivessem fome e sede de justiça, que ele saciava a fome e a sede,
porque ele estava falando a sede espiritual. Esse desejo, essa vontade, essa alegria que nós devemos sentir em nossa alma, no momento que nós deixamos o nosso lar e viemos para a igreja. Porque nós viemos em encontro desse alimento espiritual para saciar a nossa fome e a nossa sede ao final desta santa reunião. Nós ser alimentados pelas virtudes do seu divino Espírito Santo. Santa Avó Rosa, aqui nós estamos todos reunidos, e eu peço que a senhora abençoe grandemente esta santa reunião, dando-nos a sabedoria, a paz e o consolo. Peço que a senhora abençoe a mensagem que será transmitida deste púlpito. Peço que a senhora receba, Santa Avó, os hinos que será cantado por toda a igreja, e também as mensagens que esses irmãos deste conjunto coral preparou para embelezar a nossa reunião e ir de encontro com a necessidade de cada um de nós. Santa Avó Rosa, tendo a certeza que a senhora já abençoou a nossa santa reunião, eu entrego a mesma iniciada em teu santíssimo nome. Amém. Número 1 do nosso cenário. Somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é essa doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Todos os irmãos poderão se assentar. Dando continuidade, irmãos, esta parte de louvor ao reino dos céus, vamos cantar alguns hinos de nosso cenário. De número 44, Agora Sou Santo. Meu coração era pecador, mas um dia a luz encontrou. Jesus perdoou meus pecados, por isso santo agora eu sou. Santo, santo, santo agora eu sou. Meus pecados Deus já perdoou, só não devo mais pecar, para com Deus eu sempre caminhar. De número 96, A Doutrina que Temos Pregados. A doutrina que temos pregado é uma fonte de felicidade. Os que creem nesta igreja apostólica são libertos de todo o mal. Por Jesus, porque fomos fiéis, nos concede o
215, Templo de Divina Nobreza. Primas apostólicos, templo de divina nobreza, Santo Irmão Aldo, servo de Deus aprovado, primas apostólico, portador da plenitude do poder celestial, da unção divina e de toda virtude, com amor verdadeiro, com glorioso poder, pelos milagres, sinais e obras, glorificam a Santa Rosa, e os que forem sinceros saberão de dar valor e serão retornados para viverem no seu amor, gozarão de suas bênçãos, cheia de consolo e bondade, e com a santas mãos nos transmite toda a felicidade. E em nome da Santa Voz, Espírito Consolador, é nosso Santo Pastor, que nos dirige ao céu de esplendor. Nesse instante, irmãos, nós vamos passar para a parte da apresentação deste conjunto coral. Irmãos, este é um momento que toda a igreja precisa estar prestando muita atenção nas letras desses hinos, porque são mensagem que este coral, muitas das vezes, horas, ficaram aqui na igreja, ensaiando, preparando mensagem para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso espírito. Então precisamos apreciar este momento tão glorioso, que é o momento de glorificação a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E ter em nossa alma a certeza que esses santos poderosos estão presentes em nossa reunião. Eles são merecedores do nosso respeito, da nossa gratidão, da nossa harmonia e do nosso silêncio. Vamos então, irmãos, ouvir esta mensagem que tem o título Foi Deus. Foi
Foi Deus que deu a criatura uma alma pura, cheia de paz, amor e ternura. Foi Deus que se entristeceu, pois o homem pecou, perdeu a pureza e Deus se afastou. Foi Deus que criou esta igreja, formou sua direção com sabedoria e inspiração. Foi Deus que abriu sua porta, porta do céu, caminho da salvação.
Irmãos, é muito maravilhoso ouvir uma mensagem, um hino desse, que mostra o grande poder de Deus, as belezas que Ele fez. E foi mais além, criou o homem, à sua imagem e à sua semelhança. A criatura humana virando as costas para Deus, deixando que o pecado tomasse conta. Não bastasse o seu grande amor, Ele enviou o seu Filho a este mundo para derramar o seu sangue inocente na cruz, para novamente dar a oportunidade a esta humanidade. Irmãos, e dando continuidade, nós vamos ouvir a mensagem que será apresentada pelo coral, que tem o título Vamos Juntos Ajudar? Nossas
irmãos, os irmãos estão imaginando a alegria de Deus quando nossos irmãos estão apresentando essa mensagem? Alegrar em Deus pelo profeta que Ele nos deu. A alegria do Criador. Os irmãos também estão imaginando que o profeta, neste momento em espírito, ele pode aqui estar, ouvindo essas mensagens, e esperando que cada um de nós tenha guardado em nossa alma, em nosso espírito, essa ajuda que acabamos de ouvir com este coral. Vamos todos juntos ajudar? Irmãos, nesse momento, eu passo para a parte da contribuição. Esse é um momento, irmãos, que devemos estar atentos a tudo quanto o conselho colocou neste boletim. Alguns poderá pensar, mas foi o conselho, irmãos. O que está neste boletim foi o que o irmão Aldo deixou para nós. Contanto que ele disse que a igreja está preparada. Todas as nossas mensagens, foi tudo que o irmão Aldo deixou para nós. Seja a mensagem que for, do batismo, de doutrina, disciplina, nós devemos saber que Deus, Ele conhece cada um de nós. E é necessário a hora certa para Ele colocar as suas mensagens para o seu povo. Porque nesta igreja reina todo o poder de Deus, poder dos seus santos, e eles está presente entre nós. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa luta para mantermos esta obra de caridade e fé é muito grande. Saibam todos que somente poderemos vencer se contarmos com a união e a boa vontade e colaboração de todos os apostólicos. É preciso e necessário nos armarmos de coragem, fé, nos revestirmos de bom ânimo e de muita disposição para com o trabalho da igreja. Se não houver o envolvimento de todos com as atividades e necessidade da igreja, ou seja, caso não haja esforço constante em contribuirmos para a obra da Igreja Apostólica, não poderemos atingir as metas e os planos estabelecidos por Deus nosso Pai para a sua igreja e o seu povo na terra. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre pediram a compreensão e a boa vontade de todos os irmãos em continuarem ajudando a obra da igreja. Hoje, a direção da igreja, em nome desses santos, da mesma forma pede o seu apoio, confiança e ajuda para que possamos dar conta de todos os compromissos que se fazem necessários e indispensáveis, inclusive porque a igreja cresce a cada dia, e assim sendo, crescem as despesas e manutenção da obra. Estamos atravessando uma situação difícil em relação à economia mundial, e nosso país sofre igualmente as consequências
com a elevação de preços em todos os sentidos, inclusive na alimentação. Na obra da igreja, o aumento impactou diretamente no custo das viagens dos pastores, elevação no valor dos aluguéis e, principalmente, no custo das obras de reformas e construção. Tivemos uma redução substancial nas ofertas desde o mês de maio, e fomos consumindo as reservas estratégicas que tínhamos. Agora foi necessário suspender algumas reformas e construção e controlar firmemente outros que estão em andamento. Pedimos a colaboração efetiva de todos os irmãos. Estamos iniciando um novo mês e apelamos ao bondoso coração de todos os irmãos para que faça a sua parte, reconhecido de que a igreja está precisando muito do seu apoio e do seu esforço na parte financeira pela obra que estamos realizando. Todos os apostólicos são parte integrante do corpo de Cristo, que é esta igreja apostólica. Portanto, vamos valorizar a missão que recebemos de Deus para nossos dias na terra. Confiamos muito no seu entendimento, na sua ajuda e colaboração com suas ofertas especiais e dízimos. Recebam nosso abraço fraternal e as bênçãos de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para a sua vida, sua família, seu lar, seu trabalho. Tenham muita paz e felicidade. Prezado e amados irmãos, está aí essa oportunidade que nós temos em ajudar financeiramente a obra da Igreja Apostólica. Quando nós estendemos a nossa mão generosa, com a convicção de fé em nossa alma, que tudo que nós estamos fazendo nesta igreja é para Deus o Pai dar a oportunidade às criaturas que estão sedentes da graça divina. E é através de cada um de nós, irmãos, que está falando neste boletim, que Deus o Pai tem a confiança, tem a esperança de salvar muitas e muitas almas para o reino dos céus. É através das nossas contribuições, irmãos, que as pessoas vão ouvindo o programa A Hora Milagrosa. É através das nossas contribuições que muitas pessoas, amigos, vão assistir nas nossas reuniões online. E assim sucessivamente, essa palavra, ela vai entrando em muitos e muitos lares e transformando esses lares em paz, em felicidade, purificando essas famílias, para que através da mensagem da Igreja Apostólica, elas passem a entender e compreender, e fazendo a vontade de Deus o Pai, Ele então, juntamente com seus santos, ajuda essas pessoas a vencer as lutas de cada dia. E aquele lar, que muitas das vezes era de muita luta, de muito sofrimento, passa a ter paz. Eu deixo, irmãos, essas palavras em vossos corações,
Peço que curvem sua cabeça e irei fazer uma oração para consagrar as mesmas. Santíssimo Deus, o nosso Pai Celestial, peço que o Senhor, juntamente com Jesus, com a nossa Mãe Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente cada um de nós, abençoe o nosso lar, abençoe a nossa família, abençoe o nosso trabalho. Também peço por aqueles que estão desempregados, Santa Avó, que a Senhora abra uma porta de emprego para que eles possam ter o sustento para o seu lar e para sentir a felicidade de ajudar na manutenção do reino do céu, que é esta igreja apostólica. Tendo a certeza que a Senhora já abençoou cada um de nós e as nossas contribuições, eu declaro a mesma consagrada para a manutenção do reino do céu realizado aqui nesta terra. Amém. Nossas irmãs irão recolher as contribuições e em seguida, irmãos, eu passo a ler alguns recados que está contido neste boletim. Sacramento do batismo. Avisamos a todos nossos irmãos que teremos a realização do Santo Batismo em nossa sede no dia 3 de setembro. A chegada dos irmãos que forem se hospedar em nossa sede será no dia 31 de agosto, quando teremos a festa de aniversário do Santo Irmão Aldo. Informamos ainda que teremos limitação de lugares. Informamos ainda que teremos limitação de lugares disponíveis nos alojamentos. Portanto, pedimos aos irmãos interessados, principalmente os que irão se batizar, que já procurem dar o seu nome aos responsáveis de viagem em sua congregação, preenchendo também a sua ficha de batismo. Os responsáveis de viagem devem manter contato com o setor responsável em nossa sede, informando o número de candidatos e a quantidade de acompanhantes. O batismo é realizado para todos os irmãos a partir de 12 anos de idade, desde que estejam em conformidade com a doutrina e disciplina apostólica, e sejam opção pessoal de seguir a Igreja Apostólica. Os irmãos que vierem para ficar hospedados em nossa sede deverão trazer sua carteira de vacinação, inclusive com o comprovante da Covid-19. A programação desta semana festiva será: dia 31 de agosto, chegada dos irmãos e reunião com início às 19 horas em comemoração ao aniversário de nascimento do Santo Irmão Aldo. Dia 1º de setembro, reunião de oração. Dia 2 de setembro, reunião e aulas aos obreiros. Dia 3 de setembro, realização do batismo, sendo batizado pela manhã os irmãos e à tarde as irmãs. À noite teremos uma reunião especial pela vitória do Santo Batismo. Dia 4 de setembro, realização da Santa Comunhão com início às 16 horas e logo após o sacramento e embarque dos irmãos que vierem do interior e de outros estados, em regressos às suas cidades de origem. Dia dos Pais e Assunção de Maria Santíssima. Comemoraremos no próximo dia 14 de agosto o Dia dos Pais, um louvor especial ao nosso Pai Celestial, nosso Deus, ao Santo Irmão Aldo, o qual consideramos como nosso pai também, pois foi um grande educador de todos nós no caminho do bem, da paz e do amor, preparando o nosso espírito para servirmos a Deus e ao reino dos céus. Na sede teremos neste dia uma apresentação especial com início às 17 horas e logo em seguida a celebração da Santa Comunhão. As congregações poderão programar uma reunião especial neste dia. Na segunda-feira, dia 15 de agosto, iremos celebrar a Assunção de Maria Santíssima, vitoriosa aos céus, quando os anjos a vieram buscar
e levaram de corpo e alma para a glória celestial. Na sede teremos reunião especial na segunda-feira, dia 15 de agosto, com início às 19 horas. As congregações apresentem os seus louvores e glorificações na data mais próximas possíveis. Evento e reuniões especial nas congregações. Somente poderão ser realizadas reuniões especiais ou qualquer tipo de evento mediante autorização por escrito do Conselho Deliberativo. Os pedidos ou solicitações devem ser enviados com antecedência mínima de 30 dias ao Conselho pelo e-mail ou ouvidoria. A disciplina da Igreja Apostólica. Como direção atual de nossa igreja, sentimos a obrigação e o dever de publicar novamente mensagens sobre disciplina, pois mesmo com tantos alertas, conselhos e orientações, infelizmente, temos visto irmãos e irmãs deixando levar pela influência de outros e desobedecendo a disciplina da igreja, escandalizando os seus irmãos e a nossa fé, cometendo pecado e deixando vulnerável a sua alma diante de Deus, porque sua justiça é perfeita. Alguns, levados pela insensatez e dominados pela tentação do pecado, querem desafiar o Conselho Deliberativo e aos pastores que nossa igreja vem, dominado pela tentação do pecado, querem desafiar o Conselho Deliberativo e os pastores de nossa igreja, que vem através das mensagens deixadas pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, ensinando e aconselhando todo o nosso povo e fazendo prevalecer a originalidade de nossa fé apostólica. Muito embora alguns estão tentando modificá-la, reafirmando que a disciplina continua e continuará intacta até o fim desta igreja na terra, porque a disciplina é a base fundamental da vitória desta igreja apostólica. Nossa fé apostólica precisa ser respeitada com relação à doutrina e disciplina por todos os irmãos e irmãs, pois a liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boas aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina. Assim como a disciplina justa e sensata não tira a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos e iniquidade e o escândalo. Por esse motivo, afirmamos que, sem disciplina, não há moralização dos costumes, nem se dá a purificação, a santificação e a salvação da alma. Então, pratiquemos a doutrina e disciplina de nossa amada Igreja Apostólica em tudo, seja em casa, no trabalho, na escola, na sociedade, na igreja, pois é para o nosso bem e felicidade. Limpeza e organização dos templos e anexos de nossas congregações. Lembramos que uma das responsabilidades do ministério apostólico é manter a organização, conservação e limpeza de nossos templos, inclusive de seus anexos. O cuidado e o zelo com as coisas de Deus são exemplos maravilhosos que o Filho de Deus, membro do ministério, deve exercer. Portanto, pedimos que se organizem entre os irmãos para fazerem as manutenções necessárias e, principalmente, a conservação e limpeza semanal. Os irmãos coristas e membros podem ajudar na limpeza. Contamos com a colaboração de todos. Fechamento das portas e janelas de nossas congregações. Avisamos aos obreiros e regentes
que o fechamento de todas as dependências de nossas congregações, após as reuniões ou ensaio, sejam portas, janela, portões, de sua responsabilidade. Onde houver sistema de segurança, deverão efetivar o alarme, sempre que não ficar ninguém na congregação. E lembramos ainda que irmãs diaconisas, corista ou membros que possuem chave não poderão ir sozinha no templo em dia que não temos reuniões. Procurem sempre irem acompanhado pelo esposo, filho ou outras pessoas. Prezados e amados irmãos, aí está os recados. E aproveito para dizer aos irmãos que no sábado teremos reunião também festiva, né? Com hinos apresentados por este coral, em homenagem à Assunção de Maria Santíssima. E também no domingo será também uma reunião festiva dedicada aos pais. Então, todos os irmãos estão convidados, né, para vir à igreja, agradecer, louvar a Deus, o nosso Pai, o Santo Irmão Aldo, por tudo quanto eles têm feito por nós. E também quero dizer aos irmãos que, ao final da reunião, no domingo, né, após a festa, reunião festiva do Dia dos Pais, terá também um bolo para todos os irmãos participar e comemorar este dia maravilhoso. E dando continuidade, irmãos, nós vamos ouvir o hino que será apresentado pelo coral, que tem o título Glorioso Céu de Luz. Eu avisto um lugar tão feliz, onde irei para sempre habitar, e pela fé eu posso contemplar as belezas deste lindo lugar. Por isso prometi fazer pra no céu chegar com santidade. No céu eu vou morar, eu vou morar. Paraíso de eterno esplendor, onde a Igreja Apostólica para sempre irá reinar, com Deus nas lindas moradas que nos céus Jesus irá nos dar. Por isso prometi fazer pra no céu chegar com santidade. No céu eu vou morar, eu vou morar. Maravilhoso, glorioso céu de luz, onde não há tristeza e nem dor,
pode desejar. Há nos céus para o santo vencedor. Dando continuidade, irmãos, ouviremos outro hino que será apresentado, que tem o título Irmão Aldo, Nossa Fortaleza. Thank
Muito bem, irmãos. Nesse momento, nós iremos passar para a parte da mensagem. Eu peço que os irmãos continuem com a sua atenção voltada para a mensagem que está contida neste boletim, que é a respeito do Santo Batismo. O valor e o significado do batismo. A condição essencial para se começar a fazer parte do reino de Deus é a verdadeira conversão, o que possibilita ao arrependido a purificação de sua alma e, consequentemente, direito à vida divina. Ou seja, pela conversão, o contrito passa a viver para Deus em espírito, graça que é alcançada com o batismo do Espírito Santo. Esta unção é concedida ao arrependido no momento em que se converte a Jesus e ao Consolador, sendo confirmada em sua alma. No ato do batismo, sacramento este instituído por Jesus nosso Senhor. Está registrado no Evangelho de São Mateus que Jesus pediu o batismo a São João Batista e que, sabendo que nosso Senhor era o Cristo de Deus, o profeta lhe falou: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Porém, nosso Senhor, sabendo que lhe convinha ser batizado, respondeu ao profeta São João Batista: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Através desse ensinamento de Jesus, nós apostólicos aprendemos que o batismo faz parte da justiça de Deus. Portanto, para que a criatura passe a pertencer ao reino de Deus e ter direito a toda a graça, virtude e poder divino, é necessário que se submeta a esse santo sacramento. Nosso Senhor Jesus ensinou a Nicodemos a respeito do significado do batismo e das condições exigidas por Deus para a criatura humana pertencer ao reino de Deus, conforme ficou registrado no Evangelho de São João, onde diz: em verdade te digo, ninguém se não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou pertencer ao reino de Deus. Assim nosso Senhor declarou a Nicodemos que para entrar nos céus é necessário que haja regeneração por meio do batismo nas águas, no qual se dá um novo nascimento. Daí por diante, o convertido vai progressivamente se santificando até alcançar um grau perfeito de santidade. É muito natural que todas as pessoas queiram entrar nos céus ao final da jornada terrena, que desejem pertencer a Deus e estar com Ele em sua glória. No entanto, é necessário que se convertam dos pecados, do mau gênio e dos maus costumes, que se entreguem de corpo e alma e espírito a Jesus e a Santa Vó Rosa, que se submetam ao sacramento do batismo, confirmando que aceitam a nossa fé, a doutrina e a disciplina como regra de boa conduta. Assim expressam seu desejo de viver com Deus, conforme é ensinado por Jesus, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, através da mensagem de nossa igreja. Nosso Santo Irmão Aldo sempre aconselhou a todos que pretendiam ser
submetido ao batismo, que meditassem no valor desse sacramento para sua alma e na importância para a santificação do seu espírito, pois sem a santidade não pode vencer as lutas de cada dia. Por isso, deve ser sempre dedicado ao bem e à santificação de sua vida. Eis um ensino muito precioso do amado apóstolo São Paulo em sua carta aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo. Santo é, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que usa da razão e da boa consciência. E não vos conformeis com este século, com a situação do mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, é de que todos os que irão se batizar seja perfeito em todas as obras, educados, bondosos e fazedores do bem, evitando tudo que impeça sua santificação, sendo obediente às leis da Igreja, à sua doutrina e disciplina. Aos que estão seguindo a nossa Igreja e que aceitam os ensinos doutrinários e a disciplina apostólica como regra de fé e boa conduta, que venham se batizar, se possível, nesta próxima oportunidade, dia 3 de setembro, e vivam em santificação, em honra, para que sejam herdeiros de todas as bênçãos celestiais. O Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa e nós da direção da Igreja Apostólica desejamos a todos aqueles que irão se batizar que sejam muito felizes, prósperos e abençoados em sua carreira de fé. Irmãos, o batismo é um ato muito solene e sagrado, uma experiência inigualável em sua vida de filho de Deus. Venham se batizar. Prezado e amados irmãos, está aí mais uma oportunidade para aqueles que desejarem se batizar. Irmãos, aqui está os ensinamentos de Jesus, quando ele mostrou a Nicodemos, aquele homem que fazia pergunta a ele. Quando Nicodemos chegou até ele e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, porque outros não fazem os milagres que tu fazes? Jesus, olhando para ele, disse: se não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. E aquele homem, irmãos, novamente ele interrogou Jesus: como pode um homem, sendo velho, a tornar a nascer? Porventura poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Então Jesus, olhando para ele, disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele deixou bem claro, irmãos, Jesus, ele veio a este mundo, se deu em sacrifício para dar a oportunidade à humanidade. Como eu disse ontem para os irmãos, no momento em que nós aceitamos a doutrina, a disciplina da Igreja Apostólica, no momento que nós passamos a crer na Santa Vó Rosa, no Irmão Aldo,
aceitamos a Deus, o nosso Pai, Jesus, Maria Santíssima, nós fazemos toda a vontade deles. Então nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Porque daquele dia em diante, nós vamos viver sobre a graça dele, fazendo a vontade dele, deixando de fazer a vontade que o mundo oferece. Então, daquele dia para frente, irmãos, é como está nesta mensagem: somos filhos e herdeiros de Deus, o nosso Pai. Precisamos, então, conservar essa purificação da nossa alma, do nosso espírito, para nós continuarmos servindo a Deus e merecendo a graça dele. Aí então vem a decisão de ficar na igreja apostólica. Eu aceitei Deus, o nosso Pai, aceitei Jesus, Maria Santíssima, e aceitei os santos da sua promessa, porque Jesus, quando ele foi aos céus, ele prometeu que enviaria o Espírito Consolador. E esse Espírito Consolador, esse santo, foi formado na igreja apostólica. O último profeta de Deus foi formado na igreja apostólica. Então se cumpriu essas duas profecias importantíssimas, que está registrado nas Sagradas Escrituras, pelo amado apóstolo São João. Se cumpriu na igreja apostólica. Então, novamente, o reino do céu voltou a atuar na terra, através da igreja formada pela Santa Vó Rosa, o outro Consolador. Então, nós passamos a entender e a compreender a vontade soberana do Criador. Irmãos, eu digo para os irmãos que a igreja apostólica é um mistério divino. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos o entendimento de Deus, a sabedoria que Ele nos dá, nós não entendemos as suas promessas. Assim como os muitos não entendam, quando nós falamos da Santa Vó Rosa, quando nós falamos do irmão Aldo, quando nós falamos que a Santa Vó Rosa, ele é o Espírito Consolador. Nós temos conhecimento que o Espírito Consolador, que muito no mundo entende, é o Espírito Santo de Deus. Lógico, ele é que inspira o Pai a todos os santos, mas Jesus prometeu um santo que ele e o Pai enviaria a este mundo, que receberia deles todo o poder e toda a autoridade, e que receberia esse poder também do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que inspira o nosso Deus e Pai. Então, irmãos, precisamos entender, compreender essa verdade, para muitas das vezes nós sabermos explicar para as pessoas que não têm a nossa fé, para que eles venham entender e compreender. Aí então eu digo para os irmãos, então aí vem o momento da decisão, que é receber o santo batismo. Lembrando, irmãos, daquele ato tão sagrado, quando naquele tanque batismal se aproxima o grande poder do Pai, o seu trono, os seus santos, os seus anjos, para abençoar todos quantos que ali estão, com o desejo de fazer a sua confirmação diante de Deus, diante de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos dos céus. É um privilégio para todos quantos buscam, irmãos, essa sabedoria
e alcancem esse batismo. E assim devemos então conservar tudo quanto é ensinado nesta Santa Igreja Apostólica. Devemos aprender a perdoar, amar nossos irmãos. Irmãos, os belos hinos que foi apresentado aqui hoje, e eu acredito que não foi só eu, foi toda a igreja que sentiu emoção, aquela paz, aquela felicidade que reina no céu, aquela união que precisa existir sempre com todos nós. E é através, irmãos, dessas mensagens que nós vamos aprendendo a ser cada vez mais fiel a Deus. Então aqui está, irmãos, a grande oportunidade para aqueles que não são batizados, que aproveitem essa oportunidade. Não deixem para o dia de amanhã. Porque muitos irmãos, às vezes deixa para o dia de amanhã e não consegue, não alcancem. É como hoje, nós estamos aqui na igreja. Olha que bom, olha que felicidade de nós estarmos, de Deus ter dado o fôlego para nós, de ter dado essa oportunidade, esses minutos, essas horas, de estarmos aqui, tendo a oportunidade de agradecer a Ele pela semana que se passou, e pedindo a Ele a bênção, a proteção, para essa nova semana que se inicia. Para que nas próximas reuniões, aqui nós possamos estar, para louvar, para engrandecer o reino dos céus. Mas se nós deixarmos essa oportunidade passar, nós não sabemos, irmãos, se teremos no dia de amanhã. Nós não sabemos. Então é preciso nós se esforçarmos, colocar a igreja em primeiro lugar. Muitas das vezes nós encontramos, irmãos, tanta dificuldade para vir à igreja. Por qualquer coisa, nós deixamos de vir à igreja. Muitas das vezes, irmãos, até mesmo pelo trabalho, precisamos trabalhar sim, mas muitas das vezes nós trabalhamos tanto, que deixamos aqueles minutos, que era para nós dar para a igreja, deixamos de lado. Mas muitas das vezes nós precisamos estar para aprender, sabe por quê, irmãos? Porque é através do grande poder de Deus, das suas bênçãos, que nós temos tudo isso de bom, que é o trabalho, que é a saúde, que é a paz e que é a felicidade. E quando Deus e seus santos concedem tudo isso para nós, eles estão esperando em nós também. Eles estão esperando que nós viemos na casa de Deus, no seu tabernáculo, no lugar que Ele preparou, que Ele ungiu, que Ele enviou seus santos anjos para estar presente. Jesus, Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando nós meditamos nessa palavra de Jesus,
nós vemos que, em grande parte, Ele nos convida para vir de encontro dEle. É como nós estamos aqui hoje, irmãos. Foi Ele que escolheu a nós, que nos deu esse momento glorioso, que estamos aqui com saúde, não teve frio que impediu de nós estar na casa de Deus. É assim que Ele quer. Irmãos, eu deixo essa mensagem em vossos corações. Que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente todos nós, nos dá sabedoria, a união, a paz, que possa reinar sempre em nosso lar, em nosso viver. Vamos, irmãos, a cada dia dar mais valor às nossas reuniões. Vamos fazer isso. O ministério da igreja, membros, vocês são muito especial em nossas reuniões. Aqui está um coral que preparou mensagem para direcionar vocês, para falar ao coração de vocês. Muitas das vezes enfrentando luta. Hoje eles pregou falando do poder da bondade de Deus, que Ele tem por nós, do sacrifício de Jesus. Vamos dar essa alegria, irmãos, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Que a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, abençoe grandemente a todos os irmãos. E para finalizar a nossa reunião, vamos ouvir a mensagem que será apresentada por este coral, que tem o título Dívida de Amor. Nossa vida consagrar, porque deste amor tão puro e santo nós precisamos e haveremos de precisar. Sim.
olhando para trás, meu mundo de pecado e ilusões vai dominando seus corações. Em todos os momentos desta vida, o amor devemos sempre cultivar, porque este amor tão puro e santo que para o céu vai nos levar. Exemplos de amor e abnegação que hoje são verdadeiras lições, lições que modificam o pensamento e que transformam os corações. E assim a cada dia que se passa, nossa vida consagrar, pagando nossa dívida de amor, servindo ao Consolador.
Prezados e amados irmãos, nesse momento chegamos ao final da nossa reunião. Eu agradeço aos irmãos pelo esforço que fizeram. Agradeço o trabalho diácono, diaconisa, que se esforçaram para estar presente, para que possamos todos juntos realizar essa santa reunião. Agradeço também aos membros pelo esforço que fizeram, né? Muitas mães com seus bebês pequenos, mas presentes na igreja. Santa Avó Rosa, irmão Aldo, dará muita recompensa por esse esforço, por essa dedicação que tem dado às nossas reuniões. Também quero agradecer aos nossos irmãos da transmissão, que a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente, que o trabalho deles tem grande valor também. Quero agradecer também nossos irmãos e amigos internautas que nos acompanharam via internet. Que a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, em nome de Deus, o nosso Pai, abençoe grandemente a todos. E neste momento também, irmãos, convido a todos que estão assentados a ficarem em pé. Não vou esquecer de agradecer também este conjunto coral. Regente, músico, coristas. Não tenho palavras para agradecer a presença de vocês. É de coração. Em nome do irmão Aldo. Vamos orar. Santíssimo Deus, é grande o seu poder, ó Pai. É grande a sua bondade. Quando nós se reunimos, nós sentimos a grande beleza dos céus em nosso meio. Que reunião, ó Pai, belíssima, maravilhosa, porque nós temos a certeza que conosco está santos poderosos, principalmente os profetas. Irmão Aldo, nós lembramos dos seus ensinamentos, quando o Senhor falava a nós, colocava nesses boletins, que muitas das vezes, junto com o Senhor, estava grandes profetas, e hoje não é diferente, irmão Aldo. Nós temos esta fé viva em nossa alma e nosso espírito, que nós não estamos sozinhos. Esses santos poderosos estão conosco. Santa Avó Rosa, eu lembro daqueles que não puderam aqui estar por motivo justo, que a Senhora os abençoe a eles. Abençoe grandemente esta família que está diante deste altar. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, é uma emoção muito grande que nós sentimos, porque o nosso trabalho nós prestamos com amor, com dedicação, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor merece o melhor de nós, mas muitas das vezes nós não compreendemos, ó Deus, e deixamos esses santos a desejarem. Mas aqui nós estamos agradecendo o Senhor e pedindo a sua sabedoria. E neste momento, Santa Avó Rosa, Mãe Maria Santíssima, eu peço que a Senhora abençoe grandemente as mães que estão esperando o nascimento dos teus filhinhos. Porque nós temos esta fé viva e sabemos que essas duas mães poderosas, celestial, não desampara. Que a Senhora Avó, Mãe Maria Santíssima, traga muitas felicidades para essas mães.
Muitas das vezes, essas mães derramam lágrima, vó, mas lágrima de alegria, porque é presente dos céus que a Senhora concede a elas de ser mãe. Santa Vó, abençoe, dê uma boa hora a elas. E nesse momento eu lembro, Santa Vó, das pessoas que mandaram colocar os seus nomes nesta caixinha de pedido de oração. Que a Senhora os abençoe, dê a eles paz, felicidade, que eles possam gozar dessas bênçãos, dessa paz, dessa alegria que nós estamos nos desfrutando deste exato momento. Também peço por esta humanidade, pelos governantes, pelas pessoas que tanto sofrem neste mundo. Peço pelo conselho da nossa igreja, dê a eles sabedoria, muita paz, muita felicidade, paciência, Santa Vó, a eles, que eles estão diante desta igreja, nos ajudando a vencer as lutas de cada dia. Peço que a Senhora envie santos e anjos dos céus para estar ao lado de cada um de nós, para nos guardar, para nos proteger, para que possamos ter uma boa noite de descanso e uma boa semana de trabalho. Prezados e amados irmãos, recebam a bênção que Deus, o nosso Pai, está Ele nos concedendo. Recebam as virtudes do Divino Espírito Santo de Deus. Recebam as bênçãos de Jesus, da nossa Mãe a Virgem Maria Santíssima, a bênção do Consolador, a Santa Vó Rosa, e a bênção do profeta irmão Aldo. E nós todos juntos, ó Pai, louvamos e bendizemos todo o reino celestial. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos.